Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? O vídeo de hoje é sobre um dos meus predadores favoritos, que é o tubarão. É o tubarão genérico, tá? Não tô falando de uma espécie específica, mas eu queria desmistificar algumas coisas muito erradas que tem em filmes, ou sei lá, algum vídeo, alguma série, qualquer coisa, principalmente sobre filme. E eu também quero falar algumas curiosidades, então eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que vocês percam medo de tubarões, porque eles são criaturas maravilhosas, eles são feitos, parece que em laboratórios tão perfeito que eles são. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vocês não tenham preconceito, porque todo mundo acha que eles são monstros e eles não são. Sugestões de vídeos, qualquer comentário que você tenha, qualquer ideia, qualquer coisa que você queira, aqui minhas redes sociais e tem a descrição não, porque vocês não podem escrever na descrição, tem os comentários. Eu vou começar falando sobre os maiores mitos do cinema sobre tubarões. A primeira coisa que é muito errada, que me deixa muito incomodada mesmo, parece uma coisa pessoal assim, é que tubarões nos filmes, no cinema, enfim, são sempre vistos como monstros. E, gente, eles não são monstros, nem um pouco. Nenhum animal gosta de ser assassino, nenhum animal mata por prazer. Eles matam ou para ensinar alguma coisa para os filhotes, ou, sei lá, por hierarquia, por dominância, ou, que é o caso geral, para comer. Então, assim, nenhum animal gosta de matar, nenhum animal gosta de sangue, tipo, meu Deus, eu vou pegar a perna daquele surfista porque eu quero. Não. Uma coisa que acontece muito é passar informação errada, porque vem vindo de geração em geração, é aquele mito que todo mundo acredita, infelizmente, vai passando, ou passar uma informação incompleta. Então, uma dessas coisas é porque precisa socar a cabeça dos tubarões no caso de um ataque. Não é necessariamente socar, eu vou explicar mais nas curiosidades, mais especificamente o que é, mas o que acontece, que ninguém explica direito ou explicam muito vagamente, é que tubarões têm sensores elétricos na cabeça. Por isso que falam para socar a cabeça de um tubarão, que é muito difícil debaixo d'água. Uma coisa também muito errada que falam é que tubarões são míopes ou que enxergam muito mal. Primeiro de tudo, por que míope? É preconceito com a gente? Só porque a gente fica assim e parece que a gente é rude porque não fala com as pessoas na rua, sendo que a gente não enxerga? Tubarões enxergam até 7 vezes melhor que um humano, então, né, que mito horroroso que continuam espalhando por aí. Inclusive enxergam muito bem em quantidades absurdas, mínimas de luz, porque muitas espécies vivem lá no fundo do mar. Então é muito legal isso porque, né, eles são super preparados, como eu falei, eles são super preparados mesmo para caçar e para serem super predadores. Na maioria dos filmes sempre aparece que o tubarão ataca do nada, ele brota e tem um ataque de ódio, tipo, não gostei daquela pessoa, vou lá e vou matar ela. E não, gente, eles nunca fazem isso, ainda mais porque eles são super estrategistas. Eu só lembro do Tropa de Elite. Conceito de estratégia. Eles não simplesmente vão e matam porque querem, principalmente porque querem, como eu falei, eles não são assassinos, mas eles têm toda uma estratégia. É tipo lobo quando vai caçar, leão, ninguém caça do nada, tipo, vou correr e vendo o que dá. Não. A maioria dos filmes mostra também que o tubarão branco é o pior inimigo do homem, sendo que, na verdade, o homem é o pior inimigo de todos os animais, de toda a natureza. E, infelizmente, existe essa generalização falando que tubarões são do mal, sendo que tem muitas espécies, a maioria das espécies são muito dóceis, ou pelo menos não mexem com você enquanto você não mexer com eles, porque, como eu falei, nenhum animal ataca do nada. Alguns exemplos muito conhecidos que eu adoro de tubarões super tranquilos são os tubarões lixa e os tubarões baleia. Inclusive, é um dos meus favoritos, o baleia. Isso não é um mito, é uma verdade. A maioria dos ataques de tubarões são provocados por irresponsabilidade humana, seja porque eles foram para um lugar sem saber se tinha tubarão, se tinha alguma ameaça, eles foram porque sabiam que tinha alguma coisa e mesmo assim foram no dane-se. O último filme que eu vi com tubarão, eles jogaram isca na água, sendo ilegal, justamente para atrair tubarão. Elas eram duas irmãs, elas ficaram numa gaiola debaixo d'água. Então, enfim, é muita irresponsabilidade humana. Outra verdade também que eu sei que muita gente não entende, e eu também entendo completamente, porque na hora do pânico você não entende o que está acontecendo e só quer fugir, mas essa reação de fuga, de pânico, de agitação na água, é característica de presas. Ele não sabe se você é uma foca ou algum peixe ou é humano, entendeu? Ele não sabe diferenciar porque a reação de pânico é a mesma. Então, ele pode muito bem confundir você como uma presa. Por isso que o ideal é você não entrar em pânico quando vira um tubarão na água, é você nadar o mais calmo possível, não fazer agitação nem nada. Na água, né, no caso. A agitação interna provavelmente você vai ter. E você nunca deve dar as costas para ele, justamente para saber onde ele está também, e ir nadando lentamente, calmamente, até ou ele perder interesse em você ou você conseguir fugir direito. Falando nisso, é importante citar que o tubarão não vê o humano como comida.
Eu falei que na hora da agitação ele pode se confundir com uma foca, por exemplo, mas é por causa da agitação e por causa do pânico. Se você estiver nadando no mar e aparecer um tubarão, se você estiver tranquilo nadando, normalmente, ele não vai pensar, putz, olha lá a comida, vou comer, vou atacar. Não. Provavelmente vai ser por território ou por curiosidade, porque eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, mas eles também são muito curiosos, qualquer animal é muito curioso. E eles não têm como chegar e cutucar a pessoa, tipo, o que você é. Inclusive tem gente que fala que tubarão não gosta da carne humana, então eu não sei, eu nunca entrevistei um tubarão, eu espero que na minha vida eu consiga entrevistar um tubarão pra perguntar isso, porque eu quero muito perguntar. Eu pelo menos nunca vi um tubarão que tenha comido uma pessoa, ainda mais que tenha comido de propósito, porque pode acontecer sim dele morder e na hora de morder engolir, por exemplo, uma perna, mas eu acho que eles não fazem isso porque querem. Agora, algumas curiosidades sobre o tubarão, no geral também, quando for alguma coisa específica eu vou falar a espécie. Aqueles sensores elétricos que eu citei que ficam na cabeça do tubarão são chamados, na verdade, de ampolas de Lorenzini e elas se ramificam por toda a cabeça do tubarão, então eles conseguem pressentir toda a eletricidade, porque todo o corpo gera uma eletricidade. Então eles conseguem pressentir a quilômetros de distância, não sei ao certo quanto, mas é muito legal isso porque eles têm 7 sentidos. Também falei que tubarão ou qualquer outro animal não ataca sem motivo. No caso, acontece de alguns tubarões serem curiosos e não atacarem para matar nem nada com agressividade, mas atacarem para ou testar a pessoa ou saber o que é aquilo. Eu falei também que eles não têm mãozinhas para cutucar a pessoa e perguntar o que está acontecendo e pedir para se retirar, mas às vezes acontece de um tubarão estar rondando uma pessoa, perseguindo uma pessoa, ou até dar uma mordidinha que pra eles não é pra machucar, é que nem coelho, rato, eles também fazem isso de dar uma mordiscadinha pra... É mordiscada, não é mordida. Pra, tipo, testar ou ver o que é, saber o gosto, saber se é bom ou ruim. Tubarões também fazem isso, só que imagina a proporção. Ele não quer te machucar, mas ele vai te machucar porque a boca dele é muito afiada, os dentes dele são muito afiados e ele é muito grande e forte. E é comum deles fazerem isso e a pessoa reagir, tipo, às vezes dando um soco ou se agitando e eles irem embora. E claro, nenhum animal ataca sem dar algum sinal antes. Só cabe a pessoa perceber os sinais ou não. Se acontecer, infelizmente, de você ser atacado, é mais fácil você ir direto nas guelras ou nos olhos do tubarão, são as partes mais sensíveis dele, pelo menos que você consegue alcançar ali, porque é muito difícil dar um soco debaixo d'água. Não sei se vocês já tentaram, mas você precisa fazer uma força desgraçada, então acho que o soco não vai ser o suficiente para ele te largar ou para sair de perto. Então é mais fácil você atacar os olhos e as guelras. Tubarões são predadores desde quando eles são bebezinhos na barriga da mãe. Então, olha que interessante um bebezinho na barriga da mãe comendo os irmãozinhos porque eles são menores e porque eles não querem competição com alimento ou por espaço. Então, é muito interessante isso. Eu sei que é triste, eu sei que é chato, né, porque são bebês, mas é muito interessante isso porque antes de nascer, eles já são predadores natos. Além da visão super aguçada que eu já falei, eles também têm olfato e audição super aguçados. Então é verdade aquela história de que eles conseguem sentir uma gotinha de sangue a 1,5 km, 2 km de distância no meio do mar. E eles também conseguem ouvir muito bem, é mais ou menos a mesma coisa. Eles conseguem ouvir o nado de um peixe a quilômetros, 1 km, 1,5 km, não sei o certo, mas de distância. Então, eles são predadores perfeitos. Eles têm mais de uma fileira de dentes, eu não sei ao certo porque depende da espécie. Algumas têm 2, às vezes tem mais de 2. Pra vocês terem uma ideia, o tubarão branco pode ter até 3.000 dentes. Então, às vezes ele é banguela e tem um pouco menos, às vezes ele perdeu algum dente em alguma foca por aí. Mas, enfim, é muito dente, eles são muito afiados. Porque o problema não é a força da mordida, porque o tubarão não é tão forte assim proporcionalmente. Um crocodilo é muito mais forte e tem a mordida muito mais fatal. O problema é que o dente do tubarão é muito afiado. E além disso, a mandíbula dele se projeta pra fora. Então, eu não sei se vocês já viram foto de ataque de tubarão. Ele abre a boca e bota a mandíbula pra fora. É muito bizarro, parece um alien. Como eu falei, algumas informações variam de espécie para espécie. No caso do tubarão branco, eles têm grupos, então eles têm regras, leis dentro desse grupo. No topo da hierarquia são as fêmeas e depois os tubarões maiores e vai diminuindo. E uma coisa legal que eles fazem é nadar um do lado do outro para comparar o tamanho. E aí, se o pequenininho, se o menorzinho achar que não tem chance contra o grande, ele simplesmente sai correndo. Então, gente, isso é muito legal. Mas 2 curiosidades especificamente sobre tubarões brancos, porque eles são um dos meus predadores favoritos. Eles nadam literalmente pelo mundo inteiro. Então eles podem ir de águas bem profundas até super rasas, por isso que é comum encontrar eles em algumas praias. Eles literalmente são mochileiros. A última curiosidade é muito legal, é uma das minhas favoritas. Os tubarões brancos são tão evoluídos que eles têm um conjunto de vasos sanguíneos
que aquecem algumas partes do corpo, principalmente os músculos, porque eles usam para caçar. Então, eles podem estar numa temperatura muito baixa no oceano, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o oceano é bem frio, ainda mais quanto mais fundo, mais frio. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse papo de evolução, de darwinismo, de teoria de seleção natural. Muito legal aparecer, tipo, tubarão branco, que muita gente não liga, e ter uma coisa que é a prova da evolução e da seleção natural. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês gostem um pouquinho mais de tubarões, eu espero que vocês também não tenham esse preconceito de tubarão, não sei o que lá, é assassino. Não é. E é isso, beijos e até a próxima. Nha.